mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua Rádio Amizade FM 91.1 MHz no dial do seu rádio. Também transmissão ao vivo, em tempo real, isso quer dizer, através do meu perfil no Facebook. A direção geral é de Daniel Quintana. Apoio técnico, Jesus Couto e Henrique Salvatore. Colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. Apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. Este espaço resulta do apoio cultural de Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, Unopar Polo Canguçu, Sistema Sears do Brasil. Vereador César Silva e Novo Amanhecer Terapias Holísticas. Inicialmente, um esclarecimento. Nós convidamos na segunda-feira o senhor prefeito municipal para participar da edição de hoje do Encontro com a Verdade. Isto porque entendemos que um espaço de 1 hora, como é o nosso programa, viabilizaria ao prefeito mostrar todas as dificuldades e todas as medidas adotadas em Canguçu em decorrência dessa movimentação nacional dos senhores caminhoneiros. Ele procurou, fez de tudo até ontem à noite para alterar a sua agenda, que tem um compromisso neste horário na vizinha cidade de Pelotas, mas sucesso, não conseguiu alterar. E nós, em cima da hora, também não tivemos como conseguir alguém para convidar para este espaço com sucesso. Convidamos algumas pessoas, mas em cima da hora, além de ser uma coisa deselegante da nossa parte, né, mas as pessoas compreendem, resultou infrutífero todo o nosso esforço. Então eu e o professor Cunha estamos aqui com o propósito de fazer uma análise, um bate-bola deste momento que o país está vivendo, em decorrência desta movimentação, desta greve nacional dos caminhoneiros, dos transportadores de carga no nosso país. Afinal, todos nós estamos sentindo os efeitos positivos e negativos de uma iniciativa de tal grandeza, até mesmo pelo fato de que é sabido que as greves, elas, em regra, custam muito a apresentar efeitos na sociedade, já que aqueles serviços essenciais não podem ser objeto de greve. Em toda essa legislação, né, nós enfrentamos muito seguidamente greve do magistério, mas que depois recuperam todas as aulas, né, causa algum transtorno. Mas nenhum segmento tem malha rodoviária significativa, e essa malha rodoviária, no momento que sofre qualquer ponto de estrangulamento, respinga dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. É um segmento extraordinário no momento que deflagra um movimento dessa natureza. Feitas essas considerações, passamos de imediato ao professor
José Luiz Rodrigues da Cunha. Boa tarde, João Mar. Boa tarde, Peixoto, Rico. Estamos aqui em mais um programa, muita tranquilidade, analisando a situação. É uma situação bastante delicada para todos nós, e é nesse sentido que se tentou, não tivemos êxito, a presença do prefeito municipal com o intuito de aproveitar esse espaço para a comunidade. Esse programa tem essa característica e eu procuro frisar semanalmente isso, que o objetivo do programa é contribuir com a comunidade. E estamos, dessa forma, buscando essa contribuição de forma clara, objetiva. E vivemos um momento delicado, porém um momento de muita democracia, onde tem uma coisa muito simples, tem que ser levada em consideração: qualquer mudança traz impacto na vida de todas as pessoas. E quando se fala em um movimento, como é esse movimento dos caminhoneiros, que é um reflexo de uma economia moderna, de um Estado moderno, de uma estruturação de linguagem moderna, de uma participação popular direta. Porque se falamos de uma economia, de uma política onde elegemos representantes, nesse momento, o governo federal simplesmente não acha os representantes para negociar. E da minha pouca trajetória de vida nessa terra, posso dizer que nunca vi um governo fazer tanta bobagem em uma semana. Porque nem as decisões que tomou, ele ainda não tomou decisões, porque até agora ele não conseguiu tomar nenhuma. Ele simplesmente tenta negociar e não sabe com quem, finge que negocia e finge que toma decisões, e tem um país governado, e eu acho que eu vou usar a palavra dirigido, que é mais agradável, por caminhoneiros. Os caminhoneiros, nesse momento, controlam o país, e o mais interessante, controlam o país sem muito esforço. Eles têm claramente o que eles querem fazer, como querem fazer, e nesse momento as grandes mídias não mostram, e essa é uma parte muito interessante desse movimento, que ele é feito totalmente por mídias auxiliares. Isso é mais ou menos como já acontecemos e olhamos de camarote a Primavera Árabe. Fugiu ao poder do governo e se tornou uma revolução que tomou conta do norte da África, derrubou governos e criou guerras. Não é o caso do Brasil. Porém, nós temos hoje, nesse momento, Brasília interditada, mas não tem nenhum meio de comunicação, a não ser as redes sociais, de pessoa para pessoa, que mostre que as ruas de Brasília estão tomadas por carros, por vans, por pessoas que entendem que essa postura tomada pelos caminhoneiros não é uma postura de uma classe, sim, de uma nação que não aguenta mais políticas equivocadas, e um sistema onde o roubo é uma parte do sistema que norteia todas as ações governamentais. E não é o partido A, B ou C. E nossos maiores problemas hoje não são os ladrões que estão presos, são os ladrões que estão soltos. É verdade. Porque os ladrões que estão soltos têm muito poder. E no momento em que esses têm poder, nós temos posso até dizer uma dicotomia, onde no sistema penitenciário comum nós temos o Fernandinho Beiramar, que dentro da cadeia comanda os seus afiliados a respeito da violência, como Marcola. E na política nós temos ao contrário: quem vai para dentro da cadeia vira pobre coitado, e quem fica no governo roubando é que comanda o roubo, e um roubo que é muito interessante, porque ele rouba de quem ele deveria defender. Ainda se fosse um Robin Hood que roubasse dos ricos para dar para os pobres, não, ele rouba mais dos pobres para dar para os ricos.
Então isso é uma coisa bastante interessante, eu acho que nós vamos, no decorrer do programa, sem terminar, e muito menos dar fim ao assunto, mas são análises que nós podemos fazer de forma bastante tranquila, porque essa distância que se tem desse sistema, e não é imposta por nós, né, Cláudio Omar, é uma distância que o governo demonstra que ele perdeu o que é nação, ele perdeu o que é povo. Rapidamente ele juntou meia dúzia de cupinche de sindicato pelego e disse que tinha negociado, estava resolvido. Aí a Globo garantiu, está resolvido. No outro dia tu abre a porta, isso está mais só um pouquinho, é a mesma coisa, ninguém resolveu nada. Aí no outro dia eles voltam, nós vamos resolver. Ah tá, com quem? Com esse outro? Aí esses aqui são os que resolvem. Tá bem, abrimos a porta no outro dia, nada mudou isso, já faz mais de uma semana. Então é um governo que perdeu a noção do que é governar e do que nós podemos, nesse momento, ter como uma nação. Eles não sabem mais para quem governam, nem como governam. E os líderes desse movimento, os líderes legítimos, quem são, afinal? Parece, Cláudio Omar, que novas lideranças se estabelecem. E esse, no meu ponto de vista, é um fato interessante. Essa pulverização, da onde está o líder e como essas pessoas atendem a esse líder, é uma nova forma de democracia. Porque o que eu noto é que as pessoas procuram se informar do que está acontecendo e procuram até uma liderança que nesse momento se tem uma pessoa como mais saliente, que o apelido que é o quem mais aparece nas mídias. E com esse o governo não negocia? Pois com esse o governo não sentou ainda. Ontem ele estava na TV Senado. Mas não foi aquele que se retirou da reunião de negociações na primeira mesa que se estabeleceu, onde 13 líderes estavam presentes, que um se retirou? Eu soube que mais pessoas se retiraram da mesa, né? E além de se retirarem, não foram reconhecidos como representantes de categoria. Mas foi ele que se retirou? Que eu saiba, sim. Me parece que ele se retirou porque não foi reconhecido pelo governo como representante de uma categoria. E o governo fez acerto com outros e não fez acerto com ele. E não é só com ele, a gente está falando aqui com ele, mas me parece que há um movimento mais pulverizado. O que eu noto é que há um reconhecimento, como dizia o governador Olívio Dutra, espraiado, capilarizado. Capilarizado, é uma expressão que o governador gostava de usar. As pessoas entendem hoje uma necessidade, procuram um líder que encaixe essa necessidade. Por exemplo, no meu ponto de vista, o que muitas coisas aconteceram que desqualificaram tanto o governo quanto os que foram lá representar no primeiro momento? Primeiro, 46 centavos. Quem é que assinou 46 centavos? Foi fulano. Bom, isso aí não passou nem... A base diz assim, isso não passou nem pela nossa cabeça. Discutir, fazer isso tudo por 46 centavos. Bom, então estou procurando um líder, seguimos parados e estamos procurando alguém que nos lidere nesse sentido. Outros se apresentaram assinando propostas no mesmo termo. Porém, a categoria em momento algum Sim. A categoria, em momento algum, entende que essas coisas chegam perto do que eles querem. Mas e o que eles querem é factível dentro da economia brasileira e da situação que o Brasil vive hoje de extrema crise? Olha, eu não sei te responder isso. Porque uma coisa é o que eu quero, a outra coisa é o que eu posso ter. Eu vou te responder pelo lado dos caminhoneiros. Entendo justo. Agora, não posso dizer que seja legal. Eu não falo quanto à legalidade, professor Bueno. Eu falo quanto à possibilidade. Eu acho que sim. Acho que sim, desde que o governo queira mudar uma política de servir ao mercado internacional, nem ao nacional.
O governo hoje tem uma política muito clara de se manter o preço do petróleo indexado ao dólar e indexado como uma commodity na Bolsa de Valores. Sim, mas esse preço é muito pequeno, não chega a R$ 2 no diesel. O que se fala é de uma carga tributária de 200% em cima. Isso não é para atender o mercado internacional, isso é para atender o mercado interno, porque o preço praticado no diesel e na gasolina aqui no Brasil, ele é bastante competitivo com o mercado internacional. O problema não é o preço do combustível na Petrobras. O preço do combustível na Petrobras é mais do que aceitável, interna e externamente. A grande dificuldade é que, por exemplo, cada governo de estado bota 1/3 a mais do preço do produto de importação. Não é 1/3, é 29%. Tá? Então, o que se agrega para custear a máquina pública ao preço do litro do diesel e da gasolina é que tornam esses produtos insuportáveis para quem deles depende para trabalhar. Essa visão, tá, que eu já ouvi de outras pessoas, estou ouvindo agora de ti, professor, de que a Petrobras está voltada para o mercado internacional. Não, ela está consentânea com o mercado internacional. Esses dias eu vi, estão vendendo o diesel a R$ 1,50, mas é um pouquinho mais do que isso que a Petrobras vende o diesel internamente. Tá? O que é notável, na minha opinião, como brasileiro e homem que trabalha de dia para comer de noite, homem que não faz parte de nenhuma elite econômica, tá? É a carga tributária escravizante do Brasil. O Estado é gigante para arrecadar e é mínimo para dar retorno para a sociedade. E isto é Temer, é Dilma, é Lula, Fernando Henrique, Sarney, os milico. Isso é histórico no Brasil. E o que, além de ser histórico, professor, me parece que o que a gente sente, né, nós que trabalhamos, tirando aqueles que não trabalham, que são muitos, tá? Ou porque não precisam ou porque não querem. O que a gente sente é que isso está crescendo, isto não para. É numa curva ascendente. Isso aconteceu em Santa Maria há poucos dias, né? O preço do litro da gasolina foi vendido num dia lá a R$ 2,80, sem tributação. Este é um preço competitivo no mercado internacional. Esse é o preço praticado no mercado internacional. Por que que fica fora de forma? Por causa da ganância tributária dos governos. Aqui no Rio Grande do Sul, diga-se por oportuno, 29% fica para os cofres do Estado. E qual é o retorno que se tem disso, professor Cunha? E parece que a coisa não é dirigida para o lado que deveria ser efetivamente dirigida. As pessoas estão lutando, tá? Às vezes até é por ignorância no bom sentido, é por não saber. Não é chamar a pessoa de ignorante, porque o português tem dessas. Tem isso. Tá? Tu diz que uma pessoa ignora tal coisa, tá me chamando de ignorante, tá me ofendendo. Não. Ignorar de não saber. Tá? Me parece que se uma grande mobilização dessas fosse para reescrever a estrutura tributária no Brasil, nós teríamos efetivamente efeitos na vida do brasileiro. Agora, exigir que a Petrobras venda o diesel, a Petrobras venda o diesel com valores inferiores ao do mercado internacional, aí nós estamos pedindo que a maior estatal brasileira assuma os efeitos de toda a corrupção e de toda essa desgovernabilidade e de toda essa carga tributária. Faça a sua análise. Eu concordo contigo e acho que tu
antes de mim, respondeu o que os caminhoneiros querem. Eles realmente, o que eles estão pedindo, como tu disseste, é factível. Se é uma carga tributária, e eu concordo contigo, é uma carga tributária exorbitante, mas quando eu quero me dirigir ao mercado internacional, nós temos que analisar também, no meu ponto de vista, a questão de um Pedro Parente, que é que é diretor de um conselho da Bolsa de Valores de São Paulo, e também diretor da Petrobras, e que exporta o nosso petróleo para ser refinado, usa 50% da nossa capacidade de refinaria e reimporta o nosso petróleo. Desde os milicos assim era feito. Não é o Pedro Parente que faz isso. Existem tratados internacionais desde quando eu era criança que nós vendíamos, por exemplo, óleo lubrificante para a Venezuela a preços assim que o agricultor sonhava. Tá? E comprávamos gasolina da Venezuela. E compramos até agora. Sim, né? Nós seguimos nessa mesma política. Mas desculpa a interrupção. Não, a interrupção é interessante e necessária. Só o que eu quero dizer é que essa política que é seguida, e eu acho que tu colabora nesse sentido, essa política que é seguida já de longa data e hoje mantida pelo senhor Pedro Parente, isso nos traz para um momento que, junto com os outros problemas nacionais, traz toda a nossa economia, porque é onde se fala em uma fonte energética de um país, tratada da forma como é tratada, tanto o petróleo, e não se fala em outras fontes, né? Que é interessantíssimo isso. Nós somos dependentes de uma malha rodoviária, dependentes de caminhões, e não se fala em outras formas. E quando se fala em outra forma de ter energia, tudo é muito custoso. O nosso país tem um problema seríssimo de projetar alguma coisa. O planejamento de curto prazo no país é roubar o mais rápido possível. E todo ele em cima do clientelismo, né? Lamentavelmente. E o imediatismo, né? Professor Cunha, vamos agradecer aqui a participação do nosso amigo, vereador João Durão, como sempre, nos ouvindo, nos desejando uma boa tarde, a quem retribuímos com muito carinho. Claro que tem um chimarrão aqui para Tite, tá? A Nelly, minha parenta, Nelly Pereira Lozada, está na escuta, desejando uma boa tarde. O Marco Cavalheiro, sempre com uma abordagem pontual. Parabéns mais uma vez. Um grande abraço, meus amigos. Se tu acha quem é o Marco, né? Claro que sim. Isso. Claro. Nenel Vieira, nosso amigo, boa tarde. Perdemos uma grande oportunidade de começarmos a dar as cartas. Um pouquinho, que eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Lideranças dispersas. Foco aleatório. Sem um pedido único por todos. Que análise interessante está fazendo, né? Aliás, o Nenel é um dos amigos que eu tenho orgulho de tê-lo nessa condição, porque ele consegue fazer uma análise desapaixonada, né, Cunha? Isso é importante. Com muito tecnicismo, no bom sentido, né? Uns queriam isso, outros queriam que, na realidade, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E olha, Nenel, eu acho que se nós encerrássemos o programa aqui com a tua argumentação, já teria valido a pena por hoje, não é, professor? Com certeza. Tá? Bueno, pessoas que estão interagindo, mas que não escreveram aqui. A professora Gislaine Krieger Gritzmann, o vereador Luciano Bertinetti, nosso estimado amigo, meu compadre Alceu Notzling, o Adilson Alves, Regina Silva de Souza, Enilton Pereira dos Santos e Vera Martins da Cunha. E o Nelson Estrelo. A todos vocês, um grande abraço e muito obrigado por essa audiência e por essa interação. Professor Cunha, que repugnância me deu no estômago, mas olha, de quem se criou dentro do regime militar. Determinados movimentos aí dentro dessa grande manifestação pedindo o retorno do regime militar. Ou seja, a substituição, quem vai gostar disso é o Nenel, a substituição da democracia pelo fuzil. Analise, por favor.
Essa é boa. Despedida para quem não sabe o que está falando, né? Aí é ignorante mesmo, né? Aí é ignorante mesmo, não é pena, né? Porque eu acho que o que os caminhoneiros estão fazendo, acho que nem eles têm noção da importância do que eles estão fazendo. E o que Nenel coloca ali é uma coisa muito interessante, porque é tão disperso que nem a profundidade ideológica da discussão aconteceu, realmente nem pauta tinha. Não pode ser aferida, né? Foi. Se não tinha liderança, se as lideranças que se apresentaram no primeiro momento foram lideranças falsas, que não se sustentaram, e até agora procura-se lideranças, também procura-se ideias. O que se quer? É só baixar o preço do diesel? Não é essa a pauta. O que se tem dentro do movimento é uma repugnância do que está acontecendo. Só que isso acontece, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses antes da eleição. 4 meses das eleições. Então eu acho que falta 4 meses para essa repugnância entrar na urna. Concordo. Plenamente. Eu acho que tem que estar nervoso, mas tem que estar nervoso para votar. E não para ser governado por fuzil e tanque na rua. Exatamente. Eu fui militar 5 anos. Não é essa a função das Forças Armadas. Pelo contrário, o que as Forças Armadas estão fazendo para nós nesse momento, por incrível que pareça, é dando uma aula de democracia. O que o general Sérgio Etchegóin disse ontem, eu e o Henrique escutávamos, assistíamos na televisão, né? Isso como é que é? É falar em dinossauro do século XXI. Bem isso. Quando se pede a intervenção das Forças Armadas, né? É uma aula, eles estão dando uma aula de democracia. Agora, eles não têm culpa, na minha opinião, tudo que eu estou falando aqui, pessoal. Os milicos não. Eles não têm culpa de ter um governo ladrão. Sim. De ter um congresso da condição que tem. O Rodrigo Maia, a primeira coisa que fez, não traz para nós, eu resolvo, vão tirar PIS, COFINS. COFINS. Isso vai custar 3 vamos milhões, resolver. 13. Não, é 13. Não, só um pouquinho. No outro dia de manhã ele acordou, alguém disse para ele, doutor, custa 14. Não, mas isso é uma pequena diferença de 13 para 14. 10 contos. É só 10 milhões, isso aí a gente resolve. Que quer dizer, uma coisa tratada a Deus dará. Com insensatez e desequilíbrio. Então, os militares não têm culpa disso. Então, o povo tem culpa disso. E outra coisa, os militares estão muito bem nos quartéis, né, fazendo a função constitucional deles. Eles não vão querer um abacaxi desses, né? Deixa eu só dizer uma coisa. Diga à vontade. Nesse momento, eu acho extremamente importante. A Marinha do Brasil tem no seu orçamento a previsão de combustível para cuidar da nossa costa brasileira apenas para 45 dias. Hoje isso. Isso. Essa é a previsão do ano passado, o que foi aprovado no Congresso Nacional. 45 dias. Aí termina. Aí termina o combustível. Aí pode entrar contrabando à vontade, até invadir o Brasil que não tem marinha. O que me irrita nesse momento? Vou ser até de certa forma irônico, eu não gosto muito disso, mas eu estou meio sucinto nesse momento. O hospital de Canguçu vai fechar. A culpa é dos caminhoneiros. Parece que os problemas hoje do país, a culpa é dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, eu acho que nesse momento, do meu ponto de vista, tem um grande avanço que eles trazem para nós, que é nos jogar a consciência, cara. Eu acho que esse é o ponto forte. É trazer essa discussão. A gente vê algumas autoridades porque estão impedindo que tenha médico. Que estão impedindo que chegue os alimentos. Que existe realmente um caso onde os caminhoneiros fizeram um protesto. Existe um processo de desabastecimento? Existe. Mas, pessoal, nós não temos saúde há muito tempo. A educação é precarizada nesse país desde que chama-se Brasil.
Até o que foi feito ontem por alguns, com aquele motorista daquela cegonha, aquilo faz parte da violência que está incrustada na sociedade brasileira. Algumas pessoas estavam dizendo nas redes sociais que não se fala mais da morte da vereadora no Rio de Janeiro, que não se fala mais de roubo de carga no Rio de Janeiro, na internacional do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem uma série de assuntos que parece que tudo virou culpa do caminhoneiro no nosso país agora. Por que está nessa situação? A culpa é toda do caminhoneiro. Não é, nós temos que fazer uma grande reflexão, e eu acho que os caminhoneiros, como todo e qualquer movimento, eles têm coisas que nos trazem e são positivas, e tem coisas que vai ter sofrimento. Não existe, os americanos gostam de um ditado que diz que não existe almoço de graça. Algum custo tem. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Isso acontece. Não vai ser. Não vamos parar para pensar o país e não vai ter problemas. Claro que sim. Agora, todos nós estamos pagando muito caro por um país que quase beira 50% de imposto. A tabela do imposto de renda. O combustível é mais de 100%. O combustível é mais de 100%. Tá? Eu te falei, professor Cunha, que o Nenel ia gostar. Temos que aperfeiçoar a democracia. Tudo, menos fuzil, novos amigos. E é verdade, né? Acho que há um grande equívoco, tá? Quando se pede ordem, quando se pede governabilidade. Nós temos que aprimorar, como diz o Nenel, a democracia, adquirir consciência, e hoje eu já estou convencido também, acabar com a urna eletrônica. Tá? A urna eletrônica no Brasil não deu certo. Gosto muito de um princípio eleitoral alemão que norteia todo o processo eleitoral na Alemanha. E quando a gente fala assim, parece uma fala intelectual. Mas não é. É pragmática. É pragmática. Na Alemanha, o mais simples do eleitor tem que ter condições de fazer a aferição do processo. Então, o que ele precisa para isso? Saber contar. Só isso. Para contar, tem que ter algo físico, que é o voto. Então, se alguém desconfia, pega o bolo de papelzinho de novo e começa a contar. 1, 2, 3, 4. É só isso. Nós colocamos o nosso voto numa caixinha, mandamos para um satélite que está em Porto Alegre manda para outro satélite que está em Brasília, e dali nós não sabemos mais se o voto é voto. Como é que nós vamos contar? Mas tem a zerésima. A zerésima tem em Canguçu. Depois desse voto subir e virar dados... Ele fica na nuvem. Ele fica numa nuvem? E aí? Como é que eu vou saber se meu voto está lá? Um hacker pode entrar e modificar aquilo. Normal, o nosso voto vai para o espaço. Eu não sei se as pessoas que defendem a urna eletrônica entendem isso. O nosso voto vira dados. E sendo dados, ele pode virar qualquer coisa. Isso não precisa hackear a urna. Qualquer criança de 13, 14 anos sabe muito bem que o processo aonde ele entra numa grande rede, ele fica vulnerável. E aí, para nós eleitores, nós não sabemos mais o que ele é. E aí, qual é o resultado? Nós não sabemos mais o resultado. Nós podemos não ter problemas aonde? Em pequenas eleições. Agora, em grandes eleições, ele fica totalmente fora de controle. Ele vira números e dados, e esses dados podem ser manipulados. Então... Por exemplo, a prefeitura de Canguçu... Tranquilo, já uma prefeitura de São Paulo, todas as dúvidas. Seria isso, né? Até mais, né? E o país? Não, o país sem dúvida, né? O país sem dúvida. Um grande abraço ao Nardel Ferreira, um abraço também para a Vera Dutra. Tá? Muito obrigado pela participação. Tem uma coisa, professor Cunha, Peixoto, Henrique, estimados ouvintes, que me preocupa muito. É o pós-movimento. Se o governo não tem hoje condições, e não tem, de garantir a segurança mínima para a população,
inflação, como é que este governo irá conseguir garantir que os oportunistas de plantão no sistema econômico não venham a deflagrar a maior inflação dos últimos tempos a partir da semana que vem? Ninguém diga o contrário. A próxima medida de inflação vai assustar o Brasil e o mundo. E por quê? Porque nós temos uma demanda reprimida hoje. Tá? Essa demanda irá, a partir do final do movimento, disparar. A oferta não será suficiente para isso. O governo é frágil para fiscalizar o processo econômico e vai alegar que isso depende do mercado. E a situação ficará insustentável. E aí nós temos a possibilidade, não da greve dos caminhoneiros, nós temos uma possibilidade concreta de greve geral, como nunca foi visto no país. Porque se hoje o nosso salário é compatível para a gente ter, nosso ganho é compatível para a gente conseguir comprar o básico para a nossa residência, a partir da semana que vem, escrevam o que eu estou dizendo, ficará insustentável. E aí nós teremos uma greve em cima de outra e nós teremos uma greve geral. E aí eu coloco um ponto de interrogação apenas como questionamento. Estou dando uma de profeta, talvez, tá? Mas coloco um questionamento que eu não sei a resposta. As eleições não ficarão comprometidas com isso? Eu acho que as eleições só não ficarão comprometidas porque o Exército Nacional, as Forças Armadas, já garantiram as eleições, né? Eles estão garantindo, porque não é mais o governo que garante nada nesse país. São o Exército, pela sua ação omissiva, ou pela sua ação comissiva. Ou porque eles fazem, ou porque eles deixam de fazer. E é uma força que nós, principalmente na América Latina, temos que levar em consideração, porque nós vivemos num processo histórico onde as Forças Armadas em vários países aqui assumem o poder. Nós temos nesse momento uma posição do Exército que querem garantir a democracia. Então, concordo contigo no momento em que tu fala assim, havendo um desdobramento de ações de sindicatos em greves e em protestos. A Petrobras só não entrou em greve. O Supremo se pronunciou ontem, né? Foi. Declarando ilegal a greve e atribuindo uma multa astronômica ao sindicato, né? Foi. E acredito que outros venham nesse mesmo intuito. O que o país quer é uma mudança dos políticos. Mas o que nós precisamos ainda é uma coisa ainda mais séria, que é uma mudança do sistema. Nós temos a democracia. Nós temos um sistema democrático que, da forma como ele está posto, não adianta mudar os políticos. Eu acho que a greve dos caminhoneiros traz, nesse momento, essa reflexão. E por causa disso que eu até não vou dizer que sou a favor, não sou, já me pronunciei, mas até entendo as pessoas que falam a respeito dos militares. Porque eles estão procurando uma alternativa e não enxergam. Se colocar qualquer um dos candidatos que se apresentam nesse momento para a presidência da República a ser refém novamente de um Congresso Nacional, um Congresso que, para votar qualquer coisa, fica negociando os ministérios, os conselhos, a Petrobras, a Itaipu e não sei o que mais, aonde tem que ter
vaga para o fulano na SUDENE, na SUDEP, não sei o que mais. Quer dizer, não se discute democracia, não se discute o interesse da nação. Se discute simplesmente onde é que eu me acomodo melhor. E o nosso Congresso ainda pegou culturalmente uma condição fantástica de se autoanular e de olhar para si mesmo e dizer assim, não vamos polemizar, vamos só deixar os líderes votar. E aí de 500, de 13 cai para 10, e aqueles 10 controlam os seus blocos e votam a favor do governo, mas fundamentalmente baseado na vontade de que tenham benefícios pessoais. É verdade. E aí nós estamos vendo pessoas cada vez mais ricas. Aí nós temos lá, vai olhar a conta bancária do Michelzinho. Michelzinho tem um patrimônio fantástico. Tá, mas quem é o Michelzinho? Sou filho do Michel. Então ele fez até hoje nada. É uma criança. Então como é que tem tanto dinheiro? Só muda de nome, né? Era o Lulinha, a filha da Dilma, que eu não sei o nome, agora é o Michelzinho. Então, mas a República foi instaurada, isso pouca gente diz, né? Em cima da corrupção. Você sabia que o filho do Benjamin Constant, que era chefe de gabinete do imperador, gabinete legislativo do imperador, era o primeiro-ministro, e tinha um filho que estava envolvido na maior maracutaia da história da monarquia. E todo mundo sabia que o Dom Pedro II não o perdoaria, que ele iria para a cadeia. Então urdiram um golpe de Estado, chefiado por um lunático doente, Marechal Deodoro da Fonseca, compadre do imperador, a quem o imperador Dom Pedro II dedicava toda a confiança, enquanto o imperador dedicava a confiança, o Marechal Deodoro proclamava, entre aspas, a República. Foi o grande golpe de Estado que o Brasil teve, onde acabou com a monarquia e instituiu a República em cima da corrupção. Por isso que quando eu vejo os nobres ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, os nobres integrantes do Ministério Público Federal, os guri com 20 e poucos anos de idade, que não conhecem nada do mundo, dizer, não, isso é uma coisa que atenta aos valores republicanos. Estudar, rapaz. Vai aprender que os valores republicanos são assentados no Brasil em cima da corrupção institucional. A República no Brasil nasceu para tornar isento de pena um gabinete ministerial extraordinariamente corrupto, que não seria perdoado por Dom Pedro II, e o que é mais interessante nisso, o grande intelectual Benjamin Constant tinha um filho que era o maior beneficiário da corrupção naquele momento. Então, na verdade, eu fiz isso aqui só para mostrar como a República é pródiga em apaniguar corruptos de uma forma dissimulada. O Cunha falou no filho do Michel, eu falei na filha da Dilma, no filho do Lula, o Fernando Henrique não tinha filho, mas deve ter tido alguém também nesse esquema, o Collor tinha o PC Farias, Tinha irmã do Collor. O Sarney tinha irmã do Collor. O Sarney nem dá o cara falar. O Sarney tem aquele nicho de corrupção lá no Maranhão. Mas lá em 1889, o chefe de gabinete, que se equipara hoje ao presidente da República, ao chefe de governo, tinha um filho que era corrupto também.
E por isso foi necessário dar um golpe de Estado para impedir que ele fosse para a cadeia junto com todos os outros seus asséculas. Não é verdade, professor Bento? É verdade. E nós sofremos hoje toda essa falta de investimento na base, na educação, na saúde. São por esses processos. Tá? Não é que seja um país que não... É um país rico. Mas os altos salários estão na cúpula do executivo. A renda está concentrada no governo federal. Executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Esta gente é uma casta. Esta gente é uma casta. Os poderes de Estado concentram uma renda extraordinária. Eu vou te fazer só uma análise. A gente fala muito do executivo e legislativo porque são órgãos estritamente democráticos. Eles resultam do processo democrático. Com maior ou menor legitimidade, mas resultam. Aí, quer dizer uma coisa? Existe o auxílio-doença, auxílio moradia para os juízes de R$ 4.500. Bom, aí vem um juiz aqui para Canguçu. Ele aluga uma casa por R$ 1.000, R$ 1.200, mas não devolve o restante. E fica com uma excelente casa para morar, das melhores de Canguçu. Um compadre meu alugou uma casa há dias atrás por R$ 800, que é um palácio. Ali qualquer pessoa pode morar com absoluta dignidade. Mas um juiz tem como esposa uma juíza. Vêm os dois para Canguçu. Eu estou falando em Canguçu porque fica mais fácil para a população entender. Moram na mesma casa. Os dois receberão auxílio moradia. Cada um receberá R$ 4.500. Isto não é dito. Por quê? Porque o judiciário há muito tempo deixou de ser um poder. Poder é aquilo que emana do povo, e em seu nome é exercido. O judiciário brasileiro não tem nada de povo. É uma elite que nasce como? Nasce com um filho de papai, que estuda numa faculdade, que depois tem condições de ficar 1, 2, 3 anos, 4, 5, se preparando em escolas da elite intelectual do país, e que depois faz um concurso e, como um computador, passa, sem saber nada da vida. Tá? E vai julgar conflitos de interesses envolvendo o Zé, a Maria, o Peixoto, o Claudio Omar, o Henrico, o Cunha. Isto em nome da democracia. Que democracia que existe aí? Outra coisa, o Judiciário e o Ministério Público se autofiscalizam. Por isso que nós não ficamos sabendo das coisas erradas que acontecem dentro do Judiciário e dentro do Ministério Público. Esta semana, por um acaso, ficamos sabendo que um ex-juiz, um menino, aqui de São Lourenço do Sul, finalmente foi condenado criminalmente por formação de quadrilha. Mas isto numa leitura marginal. Isso não está no jornal para a gente ver. Isso está nas revistas jurídicas eletrônicas. O Ministério Público. E as denúncias contra o Janot? E as denúncias que o Janot fez contra o Miller? Nós não ficamos sabendo de nada a respeito do seu envolvimento, do seu desenvolvimento da sua investigação. Então, quando se fala em corrupção no Brasil, nós temos que falar que ela é endêmica, ou seja, é patológica, ela atinge as instituições como um todo e é sistêmica, na medida em que tem, de certa forma, um comprometimento com os fatores sociais mais fundamentais. Ainda eu vou deixar de tomar um golinho de mate.
Tu tá quase suando que tu ficou nervoso. Eu acho que tu tava com vontade de dizer isso. Mas ainda quero que tu me fale a respeito da importância do nascituro das leis através do CNJ. É dolorosa. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão fiscalizador do judiciário no país. Este órgão deveria, é isso que o professor Cunha quer que eu fale, e eu não vou desviar, esse órgão deveria cumprir nas suas funções. O juiz Jesus Peixoto está sendo acusado de tal e tal ilicitude. O que deveria ser aplicado para o juiz Jesus Peixoto? A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura. Diplomas absolutamente democráticos. Depois, o Código Penal e depois o Código de Processo Penal. Não é assim. E é isto que o professor Cunha quer que eu diga. Porque a gente já tem conversado isso várias vezes. Aplicam a Constituição? Sim. Aplicam a Lei Orgânica da Magistratura? Sim. Mas depois o Conselho Nacional de Justiça cria normativas sem passar pelo Congresso Nacional para, com essas normativas criadas por meia dúzia de juízes, lá em Brasília, julgar a conduta do Peixoto. Fazem leis, entre aspas, não são leis, são normativas. Lei tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Câmara, tem que ser sancionada pelo presidente da República para que a lei seja considerada uma lei. Lá no Conselho Nacional de Justiça, criam normativas com força de lei que nós não conhecemos e que são aplicadas para dirimir conflitos processuais envolvendo integrantes da magistratura brasileira. Mas isto não é só o CNJ que faz. O Conselho Nacional do Ministério Público também faz isso. Edita normativas que comprometem a essência da democracia. Criam formas de normatizar a atuação do representante do Ministério Público com obediência a estas normas que não são resultantes do processo legislativo estabelecido na Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União mete o nariz no Palácio do Planalto, mete o nariz no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Por isso nós ficamos sabendo das safadezas que acontecem. Mas não mete o nariz, porque não é permitido, no Supremo Tribunal Federal, não mete o nariz no Superior Tribunal de Justiça, não mete o nariz na Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, não mete o nariz no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Superior do Trabalho. Estes órgãos se autofiscalizam e de maneira discreta, sem que a comunidade, sem que a nação tenha ciência do que está acontecendo e sem, com isso, que a nação possa acompanhar e efetuar as pressões previstas na Constituição para que os valores éticos e morais prevaleçam nos julgamentos. Nós não ficamos sabendo de 1% das coisas erradas que acontecem nos outros poderes da República e no Ministério Público Federal. São 17 horas e 54 minutos. Programa Informe com a Verdade.
Eu passei a ser o mediador deste programa. Pode ser que foi pouco agora. Pode ser que foi pouco. Levando em consideração a empolgação do meu companheiro de programa. Estou aqui nesse momento nos trazendo a racionalidade. Mas isso confirma o que nós começamos a conversar e o que eu achava, e ainda acho, que é a importância desse movimento, quando digo, né, não é mais a greve de caminhoneiros, mas sim o movimento que está acontecendo na sociedade, que é trazer paulatinamente a consciência e a discussão política. Eu acho que quanto mais esse tipo de coisa acontece, não é querer o mal, mais as pessoas passam a entender e a refletir o que está acontecendo. Então nós começamos a discutir o preço do diesel do agricultor de Canguçu e depois passamos a discutir o que acontece no STF. E eu acho que só podemos discutir isso porque estamos imbuídos desse assunto, vivendo esse momento. Não estamos discutindo, Henrique, nesse momento, a Copa do Mundo. A Áustria estava ganhando quando eu saí de casa da Rússia. Eu nem sabia que tinha jogo e gosto disso. Exatamente, porque as nossas atenções se voltaram para essa discussão. Fazendo encerramento também. Tá bem. Essa discussão nos engrandece e é essa discussão que fará um país melhor. Eu acho, Cláudio Omar, que nós não teremos, pós esse movimento, grandes problemas ou grandes fatalidades em termos de economia ou de desenvolvimento do país, por um motivo. Nós somos muito acomodados. Na semana que vem nós queremos voltar a fazer a mesma coisa da mesma forma. E eu acho que o país, nesse momento, vai fazer uma pausa para botar o voto na urna em outubro. Que bom. Isso que eu penso. Acontecerão distorções de preço, teremos uma inflação, mas isso, nós já sabemos, isso vai acontecer, isso é normal. Mas não teremos muito mais que isso. E o que eu quero deixar aqui para os ouvintes é que, se esse programa que fizemos hoje pode servir de exemplo, que sirva de exemplo de racionalidade e discussão, que a gente aprenda a respeitar a ideia dos outros, que aprenda a debater o que a gente não consegue entender, que a gente se acalme e procure entender no outro momento. Eu estou com 45 anos de idade e até hoje me questiono de muitas coisas que ainda não entendi. E espero que um dia eu possa entender. Então, nós não estamos num ambiente que as pessoas consigam refletir e chegar a posições da mesma forma. Nós precisamos de entender os argumentos dos outros, de fazer com que essa união de argumentação nos traga um propósito final, que seja um propósito de engrandecimento. Não é porque, nesse caso aqui, o Peixoto é gremista, Peixoto? Não é porque o Peixoto é gremista e eu sou colorado que eu vou ficar olhando torcido Peixoto. Mas que o Grêmio ganha. Ele acha que o Grêmio está bem, eu também acho. A minha esposa é gremista. Então eu acho que essa diferença, se nós formos inteligentes, isso nos faz crescer. Nós não podemos colocar um país num momento delicado em ebulição. Agora, também não podemos simplesmente fingir que nada está acontecendo. Nós temos que discutir isso. E essa discussão é que vai nos fazer procurar pessoas que venham a governar de uma forma mais efetiva, que olhem para nós realmente como uma nação, que tratem o petróleo e outras fontes de energia como elementos fundamentais para o crescimento. Então, essa é a mensagem que eu deixo no final do nosso programa. São 17 horas e 58 minutos, aqui na Rádio Amizade FM. Que as pessoas reflitam, discutam política. Não estamos falando de ladrão, nós estamos falando de corrupção. E nós temos um sistema que precisa ser melhorado. Agora, não vai ser melhorado se não tivermos a participação de cada um e se não tivermos a condição de respeitar a posição de cada um e de buscar melhorar. Falta ética, falta moral, mas nós temos pessoas que são pessoas de bem, na sua maioria, e a gente não pode fazer um discurso de terra arrasada. É melhor e pode ser melhor. Tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus
E foi um prazer, mais uma tarde, à frente desses microfones, com o amigo Claudio Omar, com o amigo Peixoto, com o amigo Henrico. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.